Meu amado filho, aproxime-se e ouça atentamente a minha voz. Muito antes de você sequer perceber, eu já estava observando a sua vida. Não com críticas, não com decepção, mas com um amor tão atento que nenhum detalhe, por menor que seja, da sua jornada escapou ao meu olhar. Houve muitos momentos em que você acreditou estar sozinho, momentos em que o silêncio ao seu redor pareceu pesado e confuso. Você se perguntou se suas orações haviam sido ouvidas, questionou se eu estava prestando atenção. Mas a verdade é esta: meus olhos jamais se desviaram de você, minha presença jamais se afastou. Havia coisas que eu queria lhe revelar há muito tempo, mas o momento ainda não havia chegado. Veja bem, a sabedoria nem sempre pode ser dada antes que o coração esteja pronto para recebê-la. Algumas verdades precisam esperar até que a alma se fortaleça o suficiente para compreendê-las sem medo. E agora você sente, não é? Essa agitação silenciosa dentro do seu espírito, essa tensão sutil no seu coração que lhe diz que algo está mudando. Algo vem se construindo sob a superfície da sua vida, preparando-o silenciosamente para um momento como este. Este momento não é aleatório, não é coincidência. Esta é uma conversa entre você e eu. Você carregou muitas perguntas dentro do seu coração, perguntas que raramente expressa em voz alta. Por fora, você segue em frente. Você sorri. Você trabalha. Você continua cumprindo suas responsabilidades. Mas por dentro, houve noites em que você se perguntou por que certas portas nunca se abriram. Você se perguntou por que algumas orações pareciam ecoar no silêncio. Você se perguntou por que seu coração lentamente aprendeu a se proteger em vez de esperar que coisas boas acontecessem. Eu vi tudo isso. Eu vi cada decepção silenciosa. Eu vi cada momento em que a esperança pareceu frágil. E agora quero revelar algo que mudará a maneira como você entende seu passado. Muitos momentos da sua vida que pareceram comuns foram, na verdade, momentos de proteção. Houve relacionamentos que você me pediu para preservar e que eu tive que remover do seu caminho. Não porque você não fosse digno de amor, mas porque esses relacionamentos o teriam afastado lentamente do futuro que eu preparei para você. Houve fases que você considerou vazias, estações que pareceram tranquilas e sem grandes acontecimentos. No entanto, essas estações nunca foram desperdiçadas. Foram campos de treinamento para o seu espírito. Naqueles momentos de silêncio, eu estava lhe ensinando a se manter firme sem precisar de aplausos. Eu estava lhe ensinando a perseverar. Eu estava fortalecendo partes do seu caráter que não conseguiam se desenvolver na zona de conforto. Às vezes, você olha para trás e pensa que perdeu uma oportunidade. Repassa decisões em sua mente e imagina como a vida poderia ser diferente se tivesse escolhido outro caminho. Mas ouça-me com atenção. Nada essencial foi perdido. Nada destinado à sua vida passou despercebido. O que está destinado a encontrá-lo ainda está a caminho, mas jamais chegará enquanto você duvidar do seu próprio valor. É por isso que este momento importa. É por isso que estou chamando sua atenção agora. Algo significativo o aguarda, mas as coisas que preparo raramente se anunciam com alarde e espetáculo. Elas chegam silenciosamente quando o coração finalmente se alinha com a verdade. Elas chegam quando você para de tentar provar seu valor e começa a confiar que já foi escolhido ou escolhida. Você não precisa se tornar outra pessoa para receber o que planejei para você. Você só precisa despertar para quem você já é. Ultimamente, seu espírito tem se sentido inquieto. Coisas que antes lhe traziam conforto já não ou a satisfazem como antes. Você sente que algo mais profundo ou a está chamando. Não confunda esse sentimento com confusão. É um convite. Estou lhe convidando para a clareza. Estou lhe convidando para um relacionamento mais profundo comigo.
Um lugar onde você não mais adivinha o que estou fazendo, mas começa a reconhecer minha voz, mesmo em momentos desconhecidos. Muitas pessoas perdem seus momentos decisivos na vida porque esperam que eles aconteçam de forma dramática. Mas a transformação, muitas vezes, começa silenciosamente no coração. E uma vez iniciada, não pode ser desfeita. Você pode pensar que esta mensagem se aplica a muitas pessoas. Mas entenda algo importante. Esta mensagem é para você. Eu sei as perguntas que você sussurra quando não há ninguém por perto. Eu conheço as promessas em que você tem medo de acreditar novamente. Mantenha-se atento, porque a clareza está chegando. E quando essa clareza se instalar em seu coração, você entenderá por que este momento não poderia ter chegado antes. Às vezes você presumia que eu estava distante, mas a distância nunca foi a realidade. O que você interpretava como silêncio era, na verdade, precisão. Quando você acreditou que eu me afastei, na verdade eu me aproximei, guiando silenciosamente sua vida de maneiras que você ainda não reconhecia. Neste momento, você sente uma pressão interna, mas ela não vem do mundo ao seu redor. Ela vem da transformação que estou criando dentro de você. Estou reorganizando seus alicerces internos. Estou tocando em motivações que você nunca questionou antes. Estou desfazendo apegos que você acreditava que permaneceriam para sempre. No início, esse processo pode parecer perturbador, mas o que parece desconfortável agora, logo se tornará liberdade. Você tem tentado seguir em frente enquanto ainda se apega a versões antigas de si mesmo. É por isso que o progresso às vezes pareceu pesado. É por isso que essa alegria às vezes pareceu tardia. Você não pode se entregar completamente ao que preparei enquanto carrega identidades que você já superou. Isso não é punição. Isso é preparação. Houve noites em que você se perguntou se estava ficando para trás na vida. Você olhou para os outros e comparou o progresso deles com o seu. Você perguntou baixinho: e eu? Escute minha resposta com atenção. Você não está atrasado. A year? Você não foi esquecido. E Isa? Você não foi ignorado. E ir. Sua vida está se desenrolando no tempo certo. O que estou prestes a trazer para a sua vida exige um nível de discernimento que você não tinha antes. Exige uma coragem que você precisou desenvolver. Exige uma força que só poderia ser construída através de experiências que você jamais teria escolhido para si mesmo ou mesma. Se essas bênçãos tivessem chegado antes, poderiam tê-lo ou tê-la sobrecarregado ou sobrecarregada. Mas agora elas se alinharão com a pessoa que você se tornou. Algo significativo está esperando por você, mas não virá ao seu encontro pela metade. Exige sua honestidade, exige sua confiança, exige sua disposição para se libertar da versão antiga de si mesmo, ou mesma que não se encaixa mais na vida que está por vir. E esta conversa é apenas o começo. Yasem, meu amado filho, continue ouvindo com atenção, pois o que estou revelando agora é mais profundo do que tudo o que você já ouviu. A transformação que começou dentro de você não é acidental. É o resultado de muitos períodos de silêncio, nos quais eu estava moldando seu coração, enquanto você acreditava que nada estava acontecendo. Você frequentemente media sua vida pelo progresso visível. Buscava resultados, reconhecimento e sinais de que seus esforços estavam dando resultado. Mas, enquanto você buscava a confirmação externa, eu trabalhava em algo muito mais importante dentro de você. Eu estava fortalecendo sua perseverança. Eu estava aguçando seu discernimento. Eu estava construindo uma confiança serena dentro de você, que não dependeria de aplausos, aprovação ou sucesso passageiro. Você buscava sinais em conquistas, mas eu plantei a evidência em sua resiliência. Você buscava confirmação em resultados, mas eu a coloquei em sua capacidade de continuar quando as coisas não faziam sentido. E agora você é mais forte do que imagina. Há partes do seu caráter que cresceram em silêncio, partes do seu espírito
que se tornaram firmes por meio de experiências que antes pareciam retrocessos. Em breve, você começará a ver o que venho preparando o tempo todo. Algo significativo está esperando por você. Mas, para vivenciar isso plenamente, você precisa parar de se diminuir para caber em espaços que nunca foram projetados para você. Você nunca foi criado simplesmente para sobreviver em ambientes que drenam sua energia e silenciam sua voz. Você foi criado para trazer clareza, vida e presença a lugares que precisam dos dons que coloquei dentro de você. É por isso que, ultimamente, você tem se sentido desalinhado com certas situações, certas conversas e até mesmo certas expectativas depositadas em você. Você não está imaginando coisas. Você está superando esses espaços. Nem todo atraso em sua vida foi uma questão de tempo. Alguns atrasos foram uma questão de confiança. Algumas bênçãos esperaram porque exigiam sua concordância, não apenas minha permissão. Eu nunca forçarei o que você ainda tem medo de receber, mas continuarei te convidando a seguir em frente até que o medo não tenha mais autoridade sobre suas decisões. Você subestimou o quão de perto tenho guiado seus passos. Mesmo quando você fez escolhas que não foram as ideais, eu redirecionei as consequências. Mesmo quando você duvidou, eu te sustentei. Mesmo quando você parou de me ouvir, eu nunca parei de falar. O fato de você ainda estar de pé hoje não é coincidência. É a prova da minha presença na sua vida. Há algo importante que eu quero que você entenda sobre as mudanças que estão acontecendo dentro do seu coração. Você percebeu que as coisas que antes te empolgavam já não te satisfazem da mesma forma. O barulho que costumava te entreter agora te cansa. As distrações que antes preenchiam seu tempo agora parecem vazias. Isso não é tédio. Isso é o despertar da maturidade. Seu espírito está aprendendo a ansiar por profundidade em vez de ruído, por significado em vez de distração, pela verdade em vez de conforto passageiro. E peço agora que confie em mim em um nível mais profundo do que antes. Não uma crença superficial. Não uma fé emprestada. Mas uma confiança pessoal que cresce a partir de suas próprias experiências comigo. Peço que liberte a necessidade de controlar cada resultado. Muitas vezes, o que você chama de cautela é, na verdade, o medo tentando se proteger. Você ensaia os piores cenários em sua mente, tentando se preparar para a decepção antes que ela aconteça. Mas convido você a preparar seu espírito para algo melhor. Prepare seu coração para a plenitude em vez do fracasso. Prepare sua mente para a possibilidade em vez da limitação. Porque a próxima fase da sua vida exigirá que você haja de forma diferente. Você pensará diferente. Você falará diferente. Você escolherá diferente. E quando olhar para trás, para este momento, você reconhecerá que este foi o ponto de virada. Este foi o momento em que algo mudou dentro de você, antes mesmo de qualquer coisa mudar ao seu redor. Não estou construindo algo temporário em sua vida. Estou moldando algo duradouro. E esse processo exige honestidade. Você chegou a um ponto em que fingir não parece mais possível. O esforço necessário para manter as aparências se tornou mais pesado do que o medo de ser honesto sobre onde você realmente está. Este é o ponto em que muitas pessoas desistem. Mas você ainda está aqui. Você ainda está ouvindo. E isso me diz algo sobre o seu coração. Diz-me que você está pronto para ouvir o que muitas pessoas estão distraídas demais para receber. Entenda isto claramente. Não estou pedindo que você se apresente para mim. Estou pedindo que você seja sincero comigo. A força que mais valorizo não é a força que impressiona os outros. É a coragem de admitir quando você está cansado. A honestidade de admitir quando você está inseguro. A humildade de admitir quando você não tem todas as respostas. E mesmo assim, você escolhe confiar em mim para o próximo passo.
Neste momento, uma transformação silenciosa está acontecendo dentro de você. Velhas expectativas estão afrouxando seu domínio. Velhas identidades estão se desfazendo lentamente. Você está começando a perceber que a versão de si mesmo que você tentava se tornar nunca foi a pessoa que eu pedi que você fosse. Essa percepção pode ser desorientadora no início, mas também é a porta de entrada para a liberdade. Por muito tempo, você mediu sua vida por resultados visíveis, mas eu sempre medi seu crescimento por transformações invisíveis. A paciência que você foi forçado a desenvolver logo sustentará as bênçãos que estão chegando à sua vida. A sabedoria que você adquiriu com as decepções o guiará quando as oportunidades surgirem. A resistência que você construiu em tempos difíceis o protegerá quando as responsabilidades aumentarem. Nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima, cada atraso, cada pergunta sem resposta, cada uma delas moldou o discernimento que você agora carrega dentro de si. Você não está recomeçando do zero. Você está construindo a partir da experiência. E isso muda tudo. Os erros que antes te envergonhavam agora são lições que norteiam suas decisões. As decepções que antes te silenciavam agora aguçaram sua voz. Você está aprendendo algo poderoso. Consistência importa mais do que intensidade. Perfeição não é necessária. Presença, sim. Estou te ensinando a se manter firme, mesmo quando as emoções oscilam. Estou te ensinando a confiar sem precisar de constante reafirmação. Esse tipo de fé não pode ser emprestado. Ela cresce através do relacionamento. E esse relacionamento entre você e eu está se tornando mais forte do que nunca. Mas entenda algo importante. Nem todos entenderão a versão de você que está surgindo. Algumas pessoas preferiam a versão mais quieta e reservada de você. A versão que não desafiava expectativas ou ultrapassava limites familiares. Outros podem questionar sua confiança agora que ela não depende mais da aprovação deles. Deixe que questionem. Você nunca foi destinada a ser compreendida por todos. Você foi destinada a estar alinhada com a verdade. Você também está aprendendo a diferença entre paz e fuga, entre repouso e estagnação, entre esperar pela minha orientação e se esconder atrás da hesitação. Este discernimento é essencial para o futuro que a aguarda, porque, aonde você vai chegar, desculpas não a sustentarão, mas a clareza sim. Muito em breve, você encontrará uma oportunidade que lhe parecerá familiar, mas que carregará um novo peso de responsabilidade. Será algo semelhante a uma experiência anterior, mas desta vez exigirá uma resposta diferente da sua parte. No passado, você pode ter reagido impulsivamente, mas desta vez você escolherá intencionalmente. E essa escolha se tornará um ponto de virada em sua história. Você tem me pedido confirmação. Esta mensagem faz parte dessa confirmação. O resto virá à medida que você seguir em frente com o que já sabe em seu coração. Lembre-se desta verdade. Eu sou firme. Eu estou perto. E estou guiando você, passo a passo, para um futuro que antes parecia impossível, mas que em breve se tornará inevitável. Algo significativo o aguarda, e você está muito mais preparado do que imagina. Meu amado filho, fique comigo mais um pouco, porque o que estou prestes a compartilhar com você agora reúne tudo. Este é o momento em que as peças da sua jornada começam a formar uma imagem clara. Não uma imagem de perfeição, mas uma imagem de propósito. Você se perguntou muitas vezes quando a vida finalmente faria sentido. Você se perguntou quando a clareza chegaria e quando a espera finalmente terminaria. Mas ouça esta verdade com carinho e atenção. A compreensão nem sempre vem antes da obediência. Às vezes, a compreensão a segue. Houve muitas vezes
em que você caminhou em frente, mesmo carregando dúvidas em seu coração. Você persistiu mesmo quando as respostas eram incompletas e o silêncio a envolvia. Mesmo assim, você não desistiu. Você não fechou completamente o seu coração. Isso me diz algo sobre você. Diz-me que, lá no fundo, você sempre acreditou que havia mais à sua frente do que aquilo que você podia ver naquele momento. E você estava certa, porque tudo o que você passou a preparou para esta etapa da sua jornada. Houve épocas em que a decepção tentou lhe ensinar a parar de ter esperança. Houve momentos em que o medo sussurrou que confiar novamente só levaria a mais dor. Mas, ainda assim, algo dentro de você se recusou a se render completamente a essa voz. Essa persistência silenciosa dentro de você não é fraqueza, é fé. Você pode não ter chamado isso de fé na época. Pode ter simplesmente chamado de sobrevivência. Mas o que você carregava dentro de si era a semente da confiança que continuou crescendo, mesmo em solo difícil. Agora, você está chegando a um momento em que essa semente começa a revelar sua força. Esta conversa que você está ouvindo agora nunca teve a intenção de sobrecarregá-la. O objetivo era alinhar você. Era para lembrá-lo de quem você realmente é, por baixo das dúvidas, dos medos e das expectativas que os outros depositaram em você. Você não é um acidente. Você não está atrasado. Você não está atrasado demais. E certamente não lhe falta o necessário para trilhar o caminho preparado para você. Você foi escolhido, não pelo que conquistou, mas por quem você foi criado para ser. Por muito tempo, você acreditou que algo importante em sua vida estava esperando pela perfeição para chegar. Você pensou que precisava se tornar mais forte, mais sábio, mais disciplinado, mais preparado. Mas o que estava esperando por você nunca foi a perfeição. Estava esperando pela harmonia. Harmonia entre o seu coração e a minha direção. Harmonia entre a sua fé e os seus passos. Harmonia entre a pessoa que você está se tornando e a coragem necessária para viver como essa pessoa. Muitas pessoas chegam à beira da transformação e desistem. Não porque sejam indignos, mas porque têm medo de abandonar a versão antiga de si mesmos, que lhes parece familiar. Mas você não vai voltar atrás. Você ainda está ouvindo. Você ainda está se inclinando para sim estar à frente. E é por isso que este momento importa tanto. Você não precisa mais correr atrás do que eu já preparei para você. Você não precisa mais implorar pelo que já foi decidido para si a sua vida. E certamente, você não precisa provar o seu valor para mim. O seu valor nunca foi questionado. O que eu desejo de você agora é algo muito mais poderoso do que desempenho. Eu desejo a sua confiança. Não apenas confiança no que eu posso lhe dar, mas confiança em quem eu sou e em como eu guio a sua vida. Ainda haverá desafios pela frente. O crescimento não elimina a resistência, mas você enfrentará esses desafios de forma diferente agora. Você os enfrentará com discernimento em vez de desespero. Você os enfrentará com oração em vez de pânico. E mais importante, você os enfrentará com uma confiança que não depende de resultados, mas de relacionamentos. Ao seguir em frente a partir deste momento, não meça seu progresso pela velocidade. O mundo ao seu redor tentará constantemente convencê-lo de que mais rápido é melhor e que o sucesso precisa chegar rapidamente para ter significado. Mas a medida do seu progresso não é a velocidade. A medida é o alinhamento. Meça sua vida pela paz. Meça-a pela clareza. Meça-a pela fidelidade com que suas ações refletem a verdade que você carrega dentro de si